Eu sou o Leonaresi, sou sócio da consultoria do P6 e estou hoje aqui para o terceiro e último episódio da série sobre o tema salas de performance. Nos vídeos anteriores a gente já conheceu o que é, para que serve, que cuidados devemos ter para estruturar ou iniciar uma mesa ou sala ágil de performance, e hoje vamos discutir quais são os 5 principais pontos de atenção que a gente precisa cuidar, considerar para extrair o máximo de resultados e fazer esse investimento valer a pena. Bom, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a liderança. Vou explicar para vocês. Vocês já perceberam que todo esse novo jeito de trabalhar o marketing, envolvendo muitas disciplinas diferentes, que estavam em áreas diferentes, quebrando essa barreira de departamentos, fornecedores, parceiros, dá um trabalhão. Para fazer tudo isso acontecer, com muita colaboração, cooperação, com todo esse foco no resultado, a liderança é fundamental. Mas a liderança aqui não é só um chefe da sala, só alguém para mandar ou para centralizar as decisões. A liderança aqui é para atuar em viabilizar, destravar, conseguir o apoio necessário, evoluir a nossa atuação. E aí, geralmente isso é uma sobrecarga para uma pessoa só. Geralmente o que funciona, o modelo que tem mais tido sucesso nos projetos que a gente tem atuado, é um modelo em que envolve praticamente 2 líderes ou 2 profissionais com essas responsabilidades. Um com uma liderança mais operacional, com uma liderança de gerir ali os objetivos, as demandas, as entregas, tudo que é realizado pela equipe multidisciplinar da sala. O outro líder, ele é um líder um pouco mais executivo, ele busca aqueles patrocínios na empresa, ele constrói as alianças, ele vai atrás de espalhar os bons resultados, angariar os apoios necessários. E aí a gente consegue dedicação total para essas 2 partes que são muito importantes. Imagina a gente deixar a sala sem a liderança, sem a viabilização ali do dia a dia, enquanto a gente está indo buscar um apoio muito importante na empresa. É um dia que a gente pode deixar as coisas não funcionando como gostaria. Do outro lado também, se a gente está ali envolvido em muitas iniciativas, muitas entregas e não está trabalhando aquele nosso relacionamento executivo, aquele nosso relacionamento estratégico, a gente pode perder oportunidades no futuro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente operacionaliza essas trilhas de curto e longo prazo? Pode ser que a gente aloque um pedaço do tempo ali dos profissionais só para isso, para essa atuação mais imediata e uma atuação mais de longo prazo, ou pode ser que a gente dedique alguns dos profissionais para esse desenvolvimento mais estruturante, esse desenvolvimento mais olhando ali para o futuro. E aí, na hora que a gente olha para aqueles desafios como preciso implementar uma CDP, uma DMP, preciso fazer um novo projeto de atribuição, revisar o meu plano de indicadores, o meu business case, tudo isso que às vezes não está ali nas dailies ou nas entregas ali rotineiras, acabam saindo nessa trilha de longo prazo com toda essa dedicação que a gente está conseguindo. Agora, se a gente não faz isso, imagina só, né? Aquele nosso analista de tecnologia, que ele é responsável por publicar as landing pages, por desenvolver as landing pages do dia a dia da campanha. Imagina que num determinado dia ele fala: essa landing page vai atrasar porque eu tenho que fazer aquela integração da base de dados do outro projeto do CDP e a gente vai perder essa data. Isso não dá para acontecer, isso não é viável, né? A gente tem esse senso de urgência em relação a o que precisa ser entregue no dia a dia, acaba sendo mais importante. Do outro lado também não pode acontecer. Se a gente chegar no final do ano e falar: olha, a gente não conseguiu tirar do papel esse novo projeto porque ficamos apagando incêndio. É uma vergonha para os 2 lados. Então, já começando separado, seja em horas de profissionais, seja em equipe dedicada, a gente consegue ter uma visão um pouco mais realizadora, né, para o futuro da sala. Terceiro ponto de atenção: a inovação não cai do céu, a gente precisa investir nela. Se a gente executar o mesmo orçamento, com os mesmos canais, com as mesmas táticas o ano inteiro, esperar alguma mudança muito brusca, muito radical, a gente tem que ter muita fé no impossível para isso acontecer, né? Porque o impacto que a gente menos espera, o resultado que mais vai surpreender a gente, ele vem daquela iniciativa vira-lata, aquele teste, aquele piloto, aquela aposta, aquele pioneirismo que é a característica da sala. Só que toda aposta precisa de ficha. A gente não pode ir para a mesa sem essas fichas. A gente precisa reservar orçamento para isso. Quando a gente enxergar uma oportunidade, quando a gente vislumbrar ali uma decisão importante,
aposta essas fichas, a gente precisa apostar algumas fichas e aos poucos adicionar mais recurso, colocar mais orçamento. Como é que isso vai se encaixar no plano da empresa? Bom, cada empresa, cada sala, cada equipe, cada departamento vai ter uma sensibilidade maior ao risco, quanto aceita tomar de risco. Mas imagina que do nosso plano de comunicação, se a gente reservar 10 a 20% ali só para execuções que não tem tanto histórico, mas tem muito potencial, já é um bom caminho, já é uma estratégia que permite esses primeiros passos, tá? O importante é dizer, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, quanto mais dessas iniciativas de inovação a gente conseguir encaixar num plano prévio no orçamento, provavelmente a gente vai estar um pouco mais à frente à medida que isso for acumulando ao longo do tempo da atuação da sala ou da mesa de performance. Quarto ponto, criar uma visão única do cliente. Isso é algo que é sempre dito quando a gente fala de salas de performance, que a gente faz todo esse time multidisciplinar para cuidar da jornada completa do cliente e atuar nela, mas fica muito uma esperança só na tecnologia. E não é uma tecnologia, uma plataforma que vai ser a única responsável por isso. O processo, o projeto, os dados que vão juntar com a plataforma e permitir tudo isso acontecer para que a gente ofereça para o cliente a melhor experiência, a melhor oferta, né, e extrair o melhor retorno. Para isso, a gente vai ter que primeiro começar a tomar conta de todo esse stack de tecnologias que hoje faz parte da nossa área de marketing, desde o Ad Server até o Digital Analytics, o CRM e várias outras plataformas. Se a gente começa a desenhar isso, essa arquitetura nas empresas, vocês vão ver que começa a aparecer caixinha de lugares que a gente menos esperava e no final a gente tem ali um ecossistema com às vezes 20, 30, 40, 50 plataformas sendo necessárias para oferecer a experiência para o cliente. E a maioria delas às vezes integradas manualmente através de planilhas. Para isso a gente vai precisar colocar todas essas fontes num lugar só, estruturar um projeto ali de governança, um projeto de gestão, de privacidade, para fazer tudo isso ficar disponível. E depois começar a preparar a ativação de tudo isso. Quando tudo isso estiver encaixadinho, a gente vai conseguir responder algumas perguntas daquelas cabeludas que chegam pra gente, né? Sobre qual percentual da nossa base de clientes tem a alta propensão para esse produto recém-lançado e quanto que a gente vai precisar de orçamento para conseguir colher esse resultado, né? Se a gente tem uma gestão centralizada desses dados, tem um processo confiável, um time de analistas, isso sai, a resposta a gente consegue. E aí vem a vantagem competitiva. Não é só a plataforma. De novo, não é a tecnologia que vai fazer isso sozinho. Se você clicar ali e falar integrar, não vai ser isso que vai responder tudo que você precisa. A gente vai precisar colocar os ativadores ao redor disso. O processo, o projeto, né, as equipes, tudo isso que viabiliza essa visão única do cliente. Então, esteja preparado para investir em mais pessoas, investir numa estrutura maior como organização e numa infraestrutura técnica que não é só da plataforma de Martech, não é só da plataforma de tecnologia ali focada em publicidade. É investir em tecnologia de nuvem, em infraestrutura de dados, para que a gente tenha essa robustez para conversar com tudo que a gente precisa. Por fim, o mais importante, o quinto ponto de atenção, muito relevante, que é invista em pessoas. A principal matéria-prima das mesas das salas de performance são as pessoas. E as pessoas que estão insatisfeitas, desalinhadas, sobrecarregadas, mal lideradas, nenhuma delas vai responder bem ao desafio enorme que esse novo marketing ágil exige. Essa cultura de melhoria constante, ela só vai sobreviver se as pessoas vivenciarem na prática esses valores com tempo hábil, com dedicação. Então, tudo isso que a gente fala sobre essa dedicação, sobre esse respeito, sobre a colaboração, sobre trabalhar unificado, não adianta só a gente pendurar na parede e não operacionalizar esses valores. A gente precisa fazer isso virar parte da nossa cultura. Cada empresa, cada grupo, cada equipe pode ter uma missão diferente, mas para essa missão parar de pé, a gente precisa colocar isso executado por pessoas, pelas pessoas, né, e com elas no centro, para que isso não voa. Senão a gente não consegue sustentar, não consegue perdurar um projeto desse a longo prazo. Então, não esqueçam os 5 principais pontos de atenção para extrair o máximo de resultado de uma sala de performance. Primeiro, liderança clara, liderança operacional, tudo isso é muito importante, muito estratégico.
Depois, trilha de curto e longo prazo, pensar em garantir o almoço, mas planejar já a ceia do Natal, tudo isso precisa já estar desenhado. Não dá pra gente começar começando e depois ver o que dá no final do ano. A gente já precisa ter um caminho desenhado. Terceiro, investir em inovação, manter um orçamento para essas novas apostas e começar a colher resultados que vão surpreender a gente, porque a gente deixou aquele pedacinho ali incerto, mas apostamos naquele pedacinho. Quarto, integrar os dados para uma visão 360 do consumidor. Muitas vezes você começa só com uma disciplina na sala e depois evolui e no final, depois de alguns meses, depois de alguns anos, essa visão 360 precisa sair do papel. E por último, planeje e cuide das pessoas, porque são elas que cuidarão da sua sala. Tudo isso junto vai transformar o marketing, e já transforma o marketing, e pode ser uma sala, pode ser uma mesa, ou toda essa casa, como a gente tem visto acontecer em várias empresas. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Se você curtiu o tema, se você quer acompanhar mais novidades do IAB e tudo isso que a gente tem discutido, não esquece de se inscrever no canal, mandar seu joinha, mandar seu comentário. Vamos aprimorar essa discussão e até a próxima. Tchau!